Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Para encerrar as nossas atividades desta semana, nós vamos falar hoje sobre a unidade 10 do livro didático de vocês. Todas essas atividades vocês vão fazer no próprio livro, ou melhor, vocês vão fazer no caderno, porque algumas têm gráficos e aí vocês não vão fazer tabelas e gráficos no caderno, tá bom? Hoje a minha explicação é sobre o capítulo 10 do livro, onde nós vamos falar sobre tratamento da informação. Essa unidade, esse capítulo, ele é muito importante porque ele vem falar um pouquinho sobre estatística, tá? E estatística é uma parte, é um ramo da matemática que ultimamente tem sido muito utilizado por conta dos levantamentos de dados da pandemia do coronavírus. Então, eu vou enviar para vocês um arquivo em PDF, esse arquivo que eu vou falar com vocês agora. Gostaria que vocês observassem esse material que eu vou mostrar para vocês agora, que é sobre um resumo da unidade 10. Se for possível, eu gostaria que vocês imprimissem esse material e colassem no caderno de matemática de vocês. Então, o que é estatística? É um conjunto de métodos especialmente apropriados à coleta e à apresentação, organização, resumo e descrição de análise de dados de alguma realidade específica. Então, por exemplo, agora nós estamos trabalhando com as estatísticas da pandemia. Então, os médicos, eles estão coletando dados das estatísticas, não é o caso desse exemplo que está aqui, tá? Mas esse aqui é um exemplo também que vai explicar sobre isso. Então, eles estão pegando dados diários da quantidade de infectados, da quantidade de mortes, e feito esses levantamentos de dados através de tabela, de gráfico, e usando também os estudos de como aconteceram nos outros países. Tá? Então, a estatística é o ramo da matemática que mais tem sido utilizado agora com essa pandemia. Para uma pesquisa, é preciso definir um problema a ser investigado. No caso que nós estamos falando, é a quantidade de suspeitos, de contaminados e de mortes pelo coronavírus. Elaborar instrumentos de coleta, que pode ser questionário, entrevista, filmagens e outros. Coletar dados, organizar dados, seja por tabelas, seja por textos, análise desses dados e a projeção dessa análise através de tabelas e gráficos. E essas pesquisas, elas têm caráter quantitativo e qualitativo. Quando que o meu caráter da pesquisa é quantitativa? Quando eu quero saber sexo, esporte preferido, a profissão que deseja seguir, o mês de aniversário, a quantidade de contaminados, tá? Quantitativas é a quantidade de mortes, quantidade de contaminados. E qualitativa, ela tem a ver com algumas qualidades. Por exemplo, a faixa etária mais vulnerável, tá? O estado que está tendo mais morte, menos morte, tá? Então, qualitativa. Isso tudo é o que tem uma explicação lá no início do capítulo 10 para vocês. Aí nós temos conjuntos, universo e conjunto de população e amostra. O que é conjunto universo? É quando é analisado toda a população, na sua totalidade. Toda a população de Itapeva está sendo analisada com a chance de ter o coronavírus, o Covid-19, tá? Então, universo ou população é todo mundo, certo? Agora, o que é a amostra? A amostra é quando uma parcela é analisada. Então, eu tenho aqui um diagrama para representar para vocês. População é todo mundo. A amostra é quando eu pego uma parte desta população e faço uma pesquisa com ela. Por exemplo, na nossa sala de aula tem 30 alunos, é toda a população. Agora, se eu pego apenas 5 alunos para fazer uma pesquisa, só com 5 alunos, então eu vou estar analisando uma amostra. Tá? Para isso, eu vou ter, então, a frequência absoluta, que é o número de vezes que esse acontecimento foi observado ou foi citado na pesquisa, a frequência relativa, que é a relação entre a frequência absoluta e o total de elementos,
e a porcentagem é a proporção da população, certo? Muito bem. Então, para nós falarmos um pouquinho das atividades do livro didático, o capítulo 10, eu vou explanar para vocês bem rapidamente aqui esse PowerPoint que é sobre as unidades da apostila, para vocês poderem daí trabalhar com os exercícios. Então, lá, frequência absoluta, eu acabei de citar, depois vocês vão pausando o vídeo e vão lendo novamente, tá? A frequência relativa. Frequência acumulada é quando eu tenho a soma da frequência absoluta. Frequência relativa acumulada é quando eu tenho a soma da frequência relativa. O rol é uma listagem. O rol dos alunos do 9º ano A é a lista do nome de vocês, tá? Aí ele é colocado em ordem crescente, por número de chamada. Esse número está em ordem alfabética, então isso é um rol. Intervalo é de quanto a quanto? Ah, eu quero somente os alunos do número 5 até o número 20. Então, os intervalos, ele é representado por barrinha assim, assim ou dos dois lados. E amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Tudo isso são nomenclaturas que vocês vão ver no capítulo 10 do livro, tá? Variáveis estatísticas é quando elas podem variar. Aí nós temos aí alguns exemplos. Olha aqui falando da variável quantitativa e qualitativa que eu disse no início. E aí nós temos os exercícios, tá? Alguns deles vocês precisam fazer gráficos, como é o caso daqui do exercício número 7, vocês precisam construir uma tabela. O exercício 8 também, tá? No exercício 10, vocês também têm que fazer uma tabela. Depois aqui fala sobre os intervalos, ele dá essa explicação sobre os intervalos, certo? Que é o maior valor menos o menor. O histograma são os retângulos. Na verdade, o histograma ele é um gráfico de colunas, certo? Daí aqui no exercício exercício 16, vocês precisam fazer o gráfico, esse gráfico vocês fazem no caderno, certo? E no nosso próximo vídeo, a professora vai falar um pouquinho sobre moda, média e mediana com vocês. Ok, pessoal? Até mais.